Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo ao Igreja Açores. Neste domingo de Todos os Santos, o nosso convidado será Francisco Maduro Dias. Vamos conversar sobre a tradição do Pão por Deus e sobre muitos outros aspectos associados a este fim de semana. Mas isso será daqui a pouco. Antes disso, vamos à atualidade da Diocese açoriana. Nasceu há 8 anos em contexto de crise e vai consolidando a sua missão na paróquia de São José, em Ponta Delgada. Falamos do projeto São Lucas. Em novembro decorrerá mais uma recolha de alimentos. Apela ao padre Duarte Melo, pároco de São José. Estamos outra vez a atravessar uma crise com outros contornos. No entanto, a dinâmica do projeto mantém-se, os pressupostos são os mesmos, procuramos minimizar, de facto, os impactos da pobreza com distribuição de alimentos, daí que já no mês de novembro, 14 e 15, coincidindo também com o início do ano pastoral, iremos fazer recolha de alimentos em grandes superfícies. Estamos a apoiar 25 famílias semanalmente, porque as outras foram encaminhadas para o projeto no âmbito da parceria que nós temos com o Banco Alimentar. Portanto, a Paróquia de São José está a fazer a gestão no âmbito e em parceria com o Banco Alimentar de 10 comunidades, portanto 10 freguesias ou 10 paróquias, que regularmente vêm também buscar os alimentos. Mas o projeto não se cinge ao assistencialismo e não se verificam para já novos pedidos de ajuda. Fazemos também formação às próprias famílias no âmbito de gestão de recursos, questão dos desperdícios, utilização de quintais, no sentido de sensibilizar as pessoas para o cultivo e olhar a terra numa outra perspectiva, porque a terra dá pão, a terra é a nossa riqueza, e havendo quintais, mesmo pequeninos, poderá ser sempre também uma forma das famílias, uma de criarem também disciplina, por vezes em termos laborais. No entanto, ainda não se fez sentir propriamente na procura um aumento de famílias. Isto significa que as políticas vigentes estão a conseguir estancar ou a dar alguma resposta social, não é? Portanto, que não se está a fazer sentir. O importante neste sentido era que as pessoas tivessem os seus empregos e, claro, que tivessem o apoio, porque nem sempre, mesmo trabalhando, nem sempre conseguem ter o necessário para a própria sobrevivência, em termos de dignidade. No projeto São Lucas, cada família que se torna autónoma é uma conquista para todos os voluntários. A última emancipação aconteceu há cerca de uma semana. Em Angra do Heroísmo, na paróquia da Sé, o projeto Porta da Misericórdia duplicou o número de famílias apoiadas. Devido à pandemia, toda a dinâmica do projeto teve que ser repensada, garante o pároco Padre Duarte Rosa. Nós tínhamos uma recolha à sexta-feira, passávamos pelos restaurantes que tinham aderido ao projeto e no sábado fazíamos chegar já refeições confeccionadas. Acontece que os restaurantes passaram e ainda passam por dificuldades devido às condições que todos nós sabemos, e então adotámos um outro sistema, um outro paradigma de apoio. Fazemos cabazes mensais e fornecemos os bens para as pessoas confeccionarem as suas refeições. Então, nas redes sociais divulguei o projeto, aderiram várias pessoas, um bom grupo que mensalmente, enfim, fazem o seu donativo, e nós fazemos chegar um cabaz muito completo mesmo. Um cabaz elaborado com parcerias essenciais. Queria realçar a Malta, que tem sido fantástica em doações de produtos que, enfim, que estão comestíveis. Mas, por exemplo, uma lata que está molgada, está dentro do prazo, por exemplo, o conteúdo está dentro do prazo, mas, no entanto, não pode ser vendida pelo aspecto, etc. Tem-nos feito essas doações desses produtos que estão em condições, porém, não podem ser vendidos, ou então estão quase a acabar o prazo.
Também da Açor Alves temos tido imensas ofertas de ovos, de particulares, como já disse, tem havido um grande apoio. Apesar de todas as ajudas, os pedidos não param de aumentar. As 26 famílias apoiadas inicialmente passaram agora a ser 52. Muitos casos têm sido pontuais, ou seja, pessoas que tiveram o seu vencimento reduzido por questões de layoff e agora estão a recomeçar já a receber normalmente. Portanto, há muita seriedade nas pessoas que temos ajudado. Dizem que que já endireitaram a sua vida, que já não precisam, etc, etc. Os casos de pobreza envergonhada são os mais difíceis de abordar. Devido ao considerável número de voluntários, o projeto Porta da Misericórdia já consegue constituir 2 equipas de processamento e entregas para que trabalhem alternadamente em cada mês. O Banco Alimentar também se associou ao Porta da Misericórdia e com esta junção de esforços entre empresas e particulares, o projeto já ajuda famílias nas paróquias vizinhas à Paróquia da Sé. No rescaldo das eleições regionais 2020, Maria do Céu Patrão Neves considera que, apesar do cenário ainda incerto, a mudança será benéfica e mais plural para a região. Encaro com certo otimismo, no sentido em que me parecia saudável para a nossa democracia criar oportunidades diferentes desde o passado. 24 anos de um mesmo partido político, para além da questão do desgaste político, há uma certa cristalização das ideias, dos procedimentos, das opções. E por isso o facto de termos agora novas forças políticas representadas na Assembleia, eu tenho a expectativa que se procurem soluções diferentes, mais criativas, mais imaginativas para os nossos problemas, que haja um reforço no debate sério, respeitador, sem arrogâncias, que haja um acolhimento por parte das diferentes propostas de diferentes partidos, que haja um bom acolhimento e que haja nesta diversidade, neste pluralismo que se vai instalar na nossa Assembleia Legislativa Regional, que haja novos contributos para os problemas antigos e para os problemas novos que nós estamos a enfrentar. Por isso, acho que é uma questão de arejamento democrático que será saudável, não obstante ter desafios no que diz respeito à constituição de uma solução governativa. Questionada sobre os desafios imediatos que a região enfrenta, a professora universitária e ex-deputada destaca 2. Aquele que é mais óbvio para todos nós, que é a da pandemia, uma realidade totalmente inédita e extraordinariamente gravosa. Precisamos aqui de uma forte unidade governativa para a enfrentar. E temos um outro tipo de problema que as pessoas não têm falado muito, mas que cada vez se vai tornar mais evidente, que é o facto da a nova geração estar com um rendimento inferior ao da geração antecessora. E nós não tínhamos memória viva desta realidade. Geralmente todas as gerações têm um nível de vida superior à geração anterior, o que não está a acontecer no presente. Isto cria uma situação social também inédita e também muito grave. Por isso, para estes grandes desafios, é evidente que uma unidade é importante, mas as unidades têm que se construir e têm que serem construídas representando a sociedade. Tem que ser um reflexo da própria sociedade. Por isso, unidades artificiais construídas a nível das esferas políticas, meramente para jogos de poder, para perpetuar alguns no poder, essas não são as unidades reais, efetivas, substantivas e que reflitam os anseios da sociedade. Maria do Céu Patrão Neves, confiante numa renovação de ideias em contexto político regional. Francisco Maduro Dias, historiador e colaborador do Igreja Açores, diz que estas eleições regionais foram ver a história acontecer à frente dos olhos.
E a fé cristã que eu tenho leva-me a dizer que nós vivemos num contexto social, muito pouco agregador, muito defensor dos direitos de cada um, sem eu deixar de reconhecer que as pessoas têm esses direitos. Chegou-se a um ponto em que o individualismo é de tal ordem que quem defende uma sociedade social, ou seja, em que nós todos estamos no mesmo barco e tentamos ir para algum lado, tenha algo para dizer. O que aconteceu nos Açores foi interessantíssimo para mim, como historiador é fabuloso, ver a sociedade, ver a história acontecer diante dos olhos. É lindo. Foi o morro da mesa de uma quantidade de pessoas que têm diversos modelos sociais. Eu diria que se eu for ao Espírito Santo, se eu for às práticas, independentemente das razões pelas quais as práticas existem, nós ainda estamos muito à espera de sermos companheiros e amigos uns dos outros, independentemente de cada um ter uma ideia um bocadinho diferente. E o que aconteceu foi que a superestrutura sociopolítica apontou caminhos e as pessoas ficaram fartas dessa confusão que estava a acontecer lá em cima no 5º piso. E agora desenrasquem-se. Maduro Dias diz que qualquer solução governativa será agora de rearranjo e com lutas comuns. Acho que qualquer coisa vai ser sempre uma solução de rearranjo. E acho que o essencial, independentemente de ser mais à direita ou mais à esquerda, é que as práticas que existiram até agora têm que ser claramente revistas. Não é por acaso que desde o Chega ao PS se fala na luta contra a corrupção. Não é por acaso que se fala num conjunto de coisas que acabam por ser transversais. A prática de cada uma é que poderá ser vista diferente. Mas eu diria que, em geral, isto não é ser antissistema, porque eu não sou. Em geral, o que penso é que quem se sentar vai ter que tentar reconstruir uma forma de ser relacional entre nós. A incerteza política em tempos de crise pandémica poderá incentivar a união. Eu lembro-me sempre, depois do terremoto de 80, a quantidade de pessoas que não se toleravam e que foram obrigadas a se tolerar-se e a viver em tendas umas ao lado das outras, porque a confusão era demasiado grande para dar para essas criatividades individuais. Eu diria que nós estamos um bocadinho assim. Se isto for realmente complicado, estou convencido que a matriz cultural cristã, porque no fim de contas temos uma matriz cultural cristã mesmo quando dizemos que somos ateus, a matriz cultural cristã, mediterrânica, de estarmos juntos e de navegarmos juntos e de tentarmos levar isto para algum lado, vai ou contra, ou com, ou a favor dos partidos que estiverem sentados no dito cujo poder vai aparecer. Francisco Maduro Dias em conversa com o Igreja Açores. Nos colégios católicos regionais, a pandemia limitou as celebrações do Pão por Deus. Em Angra do Heroísmo, no Colégio de Santa Clara, a tradição será celebrada apenas dentro das salas, adianta a diretora Irmã Helena Godinho. Cada um vai fazer dentro da sua sala, só o colégio que vai dar os bombons ou as bolachas consoante as idades. As educadoras de infância e do jardim fizeram caramelos, uns fizeram bolachas, fizeram pipocas, quer dizer, eles poderão levar alguma coisa dentro do trabalho que até fizeram relacionado com o Pão por Deus. De resto, não conseguimos fazer mais nada. Este Covid dá cabo do nosso relacionamento. Em São Miguel, no Colégio São Francisco Xavier, em Ponta Delgada, o Pão por Deus foi celebrado com a distribuição de frases alusivas à partilha, disse ao Igreja Açores a irmã Domingas Lisboa, diretora do Colégio Miquelense. Vão partilhar o sentido da partilha, do valor da partilha e tudo, vão partilhar pelos vários setores do colégio, vão entregar, vão cantando e vão entregando uma mensagem. Em cada setor vão para a cozinha, vão para os vários setores, eles vão fazer essa partilha. E depois também vão fazer essa mesma partilha em casa dos pais, vão levar para casa dos pais. Os alunos dos 5 anos, como estão integrados num projeto com a Universidade dos Açores, farão a partilha com esses alunos mais velhos, mas sem contacto físico. E o convidado desta edição de Dia de Todos os Santos é Francisco Maduro Dias, o historiador e colaborador assíduo do Igreja Açores. Olá, obrigada por estar connosco. A festa da partilha em tempos de menor contacto
inclusivamente a Autoridade de Saúde desaconselha a tradição de pedir pão por Deus. Como é que este ano vivemos esta tradição? De facto vai ser complicado não ter gente a bater à porta, mais ou menos, puxar para a campainha, no meu caso, a pedir alguma coisa. Eu penso que, por exemplo, uma das coisas que se poderá fazer é comprarem uns pãezinhos e darem às crianças da família, que pelo menos essas vão estar mais por perto. Pãezinhos, esses que não são tradição em toda a ilha e em todas as ilhas. Não, curiosamente é uma coisa que para mim sempre foi tradicional, mas eu já percebi que a Ilha Terceira divide-se em várias áreas e uma das áreas, que é a área sudoeste, tem mais essa tradição do que outras áreas. A Angra tinha isso muito fortemente. Mas eu fui descobrir isso também no Alentejo. Há vários lugares em que estas escaldadas, ou caspeadas, porque a caspeada também pode ser outra coisa, mas para mim o nome que davam quando eu era pequeno era o mesmo, eram escaldadas ou caspeadas. É um pãozinho de milho pequenino, com ovo, açúcar e erva doce. Aquilo é ótimo com chá, mas sobretudo era um pãozinho que se dava. E eu acho que a coisa mais interessante do pão por Deus é o ser capaz de pedir e o ser capaz de dar. E eu acho que isso não é lindo se as pessoas andarem pelas ruas. Mas a gente pode perfeitamente treinar alguém a dar e alguém a pedir e pode perfeitamente explicar-lhe as vantagens desse exercício de humildade. Eu percebo que hoje em dia... É um dia para ensinar as crianças a isso? Para depois continuarem a praticá-lo no resto do ano? De um ponto de vista cristão e católico, eu acho que sim. De um ponto de vista de humanidade, simplesmente, eu também acho que sim. A brincadeira do carnaval, do Halloween, é uma outra coisa que também tem essa raiz, mas entretanto foi-se separando. E se uma árvore tem raízes e depois tem umas folhinhas e depois finalmente se torna uma coisa frondosa, com vários ramos, não percebo porque é que a gente não há de ter um início na Idade da Pedra ou por aí, para usar uma linguagem corrente, que hoje em dia se separou em várias áreas. Eu acho que, até mesmo no contexto deste programa, acho que é importante salientar a tal humildade do pedir, a humildade, o dar. O dar sem achincalhar, que é uma coisa que eu penso que é muito importante. Quando se fala da caridadezinha, porque é o que deve estar na cabeça das pessoas que estão a ouvir isto às vezes, a caridadezinha pode achincalhar. O que eu estou a falar é... E neste dia isto não acontece? Neste dia não costumava acontecer e eu espero que não aconteça. E nós devemos exercitar isso. Se alguém precisa de uma caneta, eu tenho uma caneta, eu dou-lhe a caneta para ele escrever. Eu não sou melhor do que ele. Ele não é pior do que eu. Ele precisa da caneta, eu tenho. Eu empresto. Eu fico satisfeito porque eu ajudei. Ele fica satisfeito porque o seu problema resolveu. E nós ficamos um bocadinho mais amigos um do outro. Simplesmente porque uma caneta foi trocada entre nós. Eu acho que esse tipo de mecanismo é um mecanismo que tem andado um bocado afastado das pessoas. E este dia é um dia em que, para mim, mais do que a necessidade de até porque hoje em dia nós temos tantos sistemas sociais de apoio que se a pessoa carece de alguma coisa, ou é porque os sistemas sociais não funcionaram, ou porque a pessoa não os aproveitou, ou porque alguma coisa falhou. Quer dizer, o modelo que existe é de tal maneira completo e complexo que tem quase soluções para quase todas as coisas. Se elas não estão lá bem resolvidas, é porque o sistema não foi posto a funcionar como devia, mas que tem esses instrumentos. E, portanto, porque a pobreza também é envergonhada, muitas vezes. Sim. Mas se ela é envergonhada, é porque porque nós mostramos demasiada importância e damos demasiada relevância a uma aparente riqueza. Porque não é por ter 3 carros e 5 computadores que eu sou mais feliz. Pode ser romântico isto que eu estou a dizer, mas nós precisávamos de perceber outra vez, eu tenho que dizer isto aqui agora porque me lembrei, a beleza que é acordar de manhã e olhar para a janela fora e ver o sol a bater no mar, para mim é suficiente. É óbvio que eu ganho dinheiro, é óbvio que eu tenho um emprego, é óbvio isso tudo, mas eu passo a vida a dar graças a Deus quando olho para o mar dessa maneira, porque é bonito, é bom, ainda bem que eu estou vivo neste dia, ótimo. Agora vamos a ver o que é que o dia me dá, o que é que o dia me pede e como é que eu resolvo.
esse tipo de atitude não aparece muitas vezes. Nós gastamos demasiado na quantidade de coisas que temos, nas quantidades de coisas que não temos, e passamos a vida a brigar porque não temos e o outro tem. E, portanto, o que eu estava aqui a falar e a insistir, para mim, o Pão por Deus, independentemente de se andar na rua este ano ou não, é, tanto quanto possível, exercitarmos nós com os outros e com as crianças, porque elas até são bastante disponíveis para isso, a maioria das vezes nas escolas e tudo. Nós é que as ensinamos, não dês a tua caneta, que a caneta é tua, ele que peça ao pai dele, essa pessoa, esse menino que peça ao pai dele uma caneta porque tu tens a tua. Pronto, eu estou a falar de partilha, e é isso. Mas há aqui, nesta saca de Pão por Deus, uma série de fatores que gostaria de colocar aqui dentro. Portanto, não estamos a falar deste dia, deste domingo, que por acaso este ano calha num domingo, mas estamos a falar de 3 dias em que cabem muitas coisas. Sim. Bem, elas começaram historicamente, e hoje em dia houve gente que recuperou essa ideia e alguns dos colégios pegaram nisso. Os colégios estão a tentar fazer o seu caminho. E aquilo que eu deixo aqui, claramente, é apenas uma opinião. Descobriu-se que a história da saquinha do Halloween nos Estados Unidos era uma saquinha de gostosuras ou então travessuras. Também antigamente se dizia, prometia-se uma tranca no cu a quem não tivesse dado nada. Porque era suposto que a pessoa desse. Mas era a tal, tu tens, eu não tenho, faz favor, partilha. Isso estava subjacente. Não era simplesmente a baguncite. Mas é preciso não esquecer que nós estamos no outono, é preciso não esquecer que nós estamos numa época em que a natureza como que para, e há uma sensação geral, não vou dizer de morte, mas quase de adormecimento. As coisas encaixam-se todas. Nós acabamos por ter também os fiéis defuntos, que antigamente eram os mortos, que toda a gente tinha medo dos mortos. Os romanos tinham os seus deuses, os mortos, tinham os seus deuses lares, que eram os que antes tinham morado naquela casa, que eram cultuados para não criarem problemas a quem morava agora. O nosso luto mudou? Nós hoje em dia não fazemos luto. Nós ficamos com pena, irritamos-nos com a morte, queixamos-nos porque não podemos fazer com a nossa vida o que quisermos. Por exemplo, agora a questão da eutanásia, etc. Quer dizer, o outro, o enquadrar o outro, o encaixar o outro, ter o outro ao pé de nós, a morte deixou de ser trabalhada com aquela naturalidade que eu ainda cheguei a ver quando era pequeno. Havia uma pessoa que estava perto de morrer, as pessoas iam visitar e ficavam ao pé dela a conversar com ela, a ajudá-la a passar. E depois vinham para casa. Morreu. Amanhã a gente vai enterrar. Eu não sei quantos dos urbanos acelerados, preocupados, constrangidos por um cotidiano altamente frenético, não sei quantos são capazes de ter essa consciência da vida humana que nasce, que cresce, que vive e depois um belo dia apaga-se devagarinho como uma vela que gastou. Eu cheguei a ver isso. Da mesma maneira que me contavam quando eu era pequeno coisas do género, a tua avó ficava aqui sentada a contar histórias. Eu quando olho para a banqueta na quinta onde eu moro agora, passo por lá, lembro-me da minha avó na fotografia que me mostraram, que eu nunca a vi, e é como se ela estivesse ali. Quando eu conto isso, há pessoas que se arrepiam, credo, coisa horrorosa. Não, pronto, quer dizer, a minha avó, qual é o problema? Portanto, eu tenho a sensação que essa convivência que nós tínhamos antigamente com os estados do ser humano precisava de ser novamente reexercitada, também com muito cuidado, com muito carinho, mas precisava de ser reexercitada. E o que é que eu quero dizer com isto? É que ter uma festa das bruxas, porque era a forma pré-cristã da bagunça, dos mortos, dos outros, disto tudo. O Halloween é isso, é o lado escuro. E depois nós temos um cristianismo... Mas há muita resistência em festejar o Halloween? Porque, naturalmente, quando o cristianismo se instala, a primeira coisa que faz é demarcar-se. E o que eu estou a dizer é que essa demarcação pode continuar a existir.
Porque nós temos essa demarcação nas nossas danças de carnaval e nas nossas festas, e depois temos a Quaresma e a Páscoa. Tem que haver exatamente essa demarcação. Quer dizer, há um momento da bagunça. Para a gente perceber o que está direito, temos que perceber o que está torto. A gente só valoriza o dia porque houve a noite. A gente só valoriza... no dia a seguir há a acalmia do Pão por Deus e da festa da partilha. E no outro dia, o perceber que estamos aqui, que existiram outros e que vão existir outros. Portanto, é possível perfeitamente celebrar assumidamente os três. Os três. O que é importante é que não se misture. Porque fica com uma caltraçada, não se chega a lado nenhum e ficamos na pior das mãos, que é aquilo que eu costumo chamar hoje em dia um grande problema, que é o pecado do mundo, que é um consumo sem princípio, sem meio, sem fim, sem razão. É o consumo pelo consumo. Nós misturamos isto tudo. E o quê? Compramos repousados, compramos saquinhos, compramos coisas, fazemos esta tralha toda. Porquê? É que é tão simples. Vamos nos divertir, a seguir vamos partilhar, a seguir vamos te lembrar que nós não estamos sozinhos neste mundo e que houve outros antes e que haverá outros depois. E depois regressamos ao dia e temos o Natal mais à frente. Bom, desculpem, isso é para uma pessoa que pensa como eu penso, é assim. Se os outros não concordam, também não tem que festejar. Ou festejam o que eles quiserem. Dizia há pouco em Off the Record, os nossos ouvintes não escutaram essa nossa conversa preparatória, porque há sempre uma conversa antes de ligarmos os nossos microfones, que o Pão por Deus está muito associado ao terremoto em Lisboa, mas a verdade é que nos Açores celebra-se muito mais a festa do que propriamente em território nacional, que ainda se celebra mais ou menos, mas há aqui muito mais o culto do Pão por Deus. Bom, eu não sei porque é que nós fazemos isso. O que eu sei é que nós temos um péssimo costume, sobretudo nas ilhas do Grupo Central, de qualquer pretexto é ótimo para a gente fazer uma festa. Nós somos muito clássicos nesse aspecto. Eu costumo dizer que somos muito clássicos. Nós trabalhamos para viver, ganhamos dinheiro para podermos viver, queremos ter coisas para poder partilhar, trocar e festejar. O objetivo não é ter o objetivo não é o tio Patinhas. Para nós, claramente, o objetivo não é o tio Patinhas. Chegamos a um ponto, já temos o suficiente, já deu, eu agora vou para a festa. Eu penso, não sei porque é que isso aconteceu. Lembro-me, vamos a ver também ser claros, isto não é tudo cor-de-rosa, quando eu era pequeno, lembro-me de gente de São Mateus que passava em São Bartolomeu e que depois, no fim, pagavam entre si um carro de praça e iam com sacas de milho, iam com ovos, iam com coisas, porque passavam necessidades. É verdade que havia necessidade, e é verdade que nessa altura do Pão por Deus havia claramente os que brincavam a receber uns pãezinhos e uns repousadinhos e umas coisinhas e uns dinheirinhos, e os outros que aproveitavam o Pão por Deus para receber mesmo pão, por amor de Deus, porque estavam mal. Neste momento, graças a Deus, nós estamos num contexto social em que as estruturas da sociedade e do Estado criaram modelos de mais ou menos poder tentar resolver isso. Pão por Deus o ano todo. Sim. Agora, não é a questão da partilha que eu falei no início. A humildade... É existencialista, não é? É a humildade do pedir, a dignidade do dar sem ostentação, a troca, a partilha. São palavras que toda a gente diz, são palavras que cada vez se tornam mais importantes, porque infelizmente nós estamos numa época em que cada um coça para si. Vê a questão do luto e dos defuntos com uma visão um bocadinho diferente. Havia muito o medo das pessoas que já tinham partido. Hoje em dia essa partilha que falava há pouco de recordações, de memórias que muitas vezes nem sequer as tinha, portanto, que eram partilhadas pelos seus pais, é a nossa nova forma de fazer luto. Isto é geral, ou antigamente lembro-me que quando falecia alguém, durante muito tempo se escondiam as fotografias dessas pessoas, guardavam-se, até que se pudesse fazer o luto e se pudesse voltar a ver o rosto dessa pessoa que tinha partido.
Isso é algo que se foi perdendo e, portanto, no dia seguinte já temos, se calhar, um bocadinho mais de coragem para ver aquela pessoa que acabou de nos deixar. O que eu vou dizer é apenas um exercício intelectual. Isso que acabou de me dizer lembrou-me outras recordações que eu também tinha. Isso precisava de ter um grupo de antropólogos a fazer um fantástico estudo. Eu lembro-me de ter ido visitar com a minha mãe 2 ou 3 casos de pessoas que tinham morrido e o quarto de cama onde essa pessoa tinha morrido, 24 horas depois, estava transformado numa sala de estar, numa sala de televisão. Sim. Isso tem marcas ultra antigas. O empurrar a alma para atravessar em direção ao céu ou em direção ao lado de lá, o fazer com que ela, se quiser regressar, não se encontre porque já não há o sítio para ela. Isso há muita coisa que não tem a ver com cristianismo, nem tem a ver com milhares de anos de reação contra e a propósito da morte, da passagem disso tudo. Isso há coisas na cultura grega, há coisas na cultura romana, há coisas em muitos outros sítios. E precisava de ser estudado. A sensação que eu tenho é que nós neste momento temos uma coisa pior. É que não queremos falar no assunto. Vai ser muito interessante ver uma sociedade que agora quase mais de metade, e a caminho das 2/3 partes, são pessoas com mais de 50 anos. E, portanto, aquela ideia de que vais continuar jovem com cremes e com exercício físico até aos 75 anos de idade acabou. Agora, de repente, começa-se a falar... Você veja, por exemplo, isto já não tem nada a ver com esta conversa, mas tem a ver com outras. Veja, por exemplo, a quantidade de séries televisivas de crime em que agora aparecem velhotes reformados a fazerem uma equipa, aparecem 2 velhotas amigas que são uma é detetive e a outra não sei o quê. De repente há uma quantidade, a Fox está cheia disso, há uma quantidade de gente velha, de gente diferente, de gente estranha. Muito proativa. Mas que já não tem que ser aquela coisa impecável com as curvas todas no sítio, com os cabelos todos no sítio. Há um outro tipo de gente que está a povoar a televisão e que está a construir um outro tipo de narrativas. Isso dava para uma outra conversa completamente diferente. Nós, neste momento, o que eu lhe queria dizer era: vai ser interessante porque a relação com a morte, a relação com o desaparecer, a relação com a memória, e inclusive com todos estes atentados e tudo, isso precisava de ser estudado. A única coisa que eu queria dizer aqui era: havia uma forma ritualizada e organizada pela Igreja de ir aos cemitérios, visitar as pessoas, rezar um bocadinho por elas, pensar nelas e depois eu vou voltar para a minha vida. Portanto, eu tinha ido como que visitar alguém que estava ali, uma memória. E levava-se as criancinhas, não se deixava ficar a criancinha em casa, não se deixava ficar... Agora não, agora a gente não mostra a criancinha à morte, não pode mostrar à criancinha que... Parece que o ser humano é uma coisa muito estranha cada vez mais para os outros seres humanos que moram no cotidiano dos nossos dias. E, portanto, o ser humano que morre ainda mais estranho é porque ele estava e desapareceu. Mas era na altura que havia mais medo dos mortos, digamos assim, que, eventualmente, as criancinhas iam com os pais. Mas exorcizava-se isso revisitando-os e enquadrando-os na nossa relação. Não era simplesmente: eu não quero saber, fecha a porta e... E essa visita também não serviria para, digamos, para exorcizar esses medos? Claro. Por isso é que eu estou a dizer que nós não estamos a falar numa questão simplesmente do ponto de vista cristão e católico. Nós estamos a tratar de uma coisa que precisava de ser vista, porque é a permanência, milhares de anos depois, de atitudes que tinham sido mais ou menos enquadradas e que hoje em dia, porque há uma descristianização grande em certos aspectos, vai ao cemitério quem quer ir ao cemitério, mas o que me preocupa não é o cemitério, o que me preocupa é a relação com a morte que as pessoas têm hoje em dia. As pessoas não sabem onde é que vão encaixar isso.
Mas a ida ao cemitério também não tem o seu quê de redenção, digamos assim? Talvez, mas para mim simplesmente tem é visitar um parente que está ali em vez de estar sentado no sofá em casa. Para mim é. Mas eu vejo pessoas a quem, quando eu digo isso, se assustam de tal maneira que não querem saber. Não, o problema que eu queria acentuar é a morte é recusada. Ou é uma decisão própria, e eu mato-me se quiser, ou é recusada no sentido de não fales nisso. Epá, nem quero tocar nisso, não quero saber disso. Não há... As poucas formas que o cristianismo tinha arranjado de estabelecer a relação entre o agora e o depois, e vamos ter com essas pessoas, e vamos passar por lá uma vez por dia, e vamos pôr flores na campa da avó, que eu lembro, quando era pequenino, ia com uma pessoa mais velha pôr flores na campa da avó todos os sábados. Eu nunca tinha visto a minha avó. Minha avó era aquele bocadinho de terra com as florzinhas e uma fotografia em casa. Mas foi-lhe incutido essa relação era posta. E, portanto, os medos que existiam não estavam para aí à solta. Agora não. Agora, mais do que à solta, as pessoas nem querem ouvir falar nisso. O que é que gostaria de dizer aos açorianos neste dia de Todos os Santos? Como é que gostaria que os açorianos vivessem este feriado de Todos os Santos? De uma forma sucinta, estamos a terminar a nossa Eu separo isso em duas coisas. Uma coisa é Todos os Santos, de uma maneira muito tradicional. A santidade não é impossível, mas fazer alguma coisa boa todos os dias não é preciso ser escoteiro. E Todos os Santos é isso. Todos podem sê-lo. Pelo menos podem ir por esse caminho. Primeiro lado. Segundo lado, aquilo que eu já disse mais atrás, que é aproveitar o pão por Deus para pensarem na partilha, no convívio, na humildade, no evitar o exagero do orgulho, porque quem dá tem que perceber que deu, mas não escusa de atirar à cara que deu. E quem pede tem que ter a humildade suficiente para perceber que nunca está completo, que o outro pode ajudá-lo, mas que isso não o diminui. Francisco Maduro Dias, muito obrigada por ter vindo mais uma vez ao nosso espaço de entrevista. É sempre um prazer conversar consigo e ficamos assim sempre os dois com a cabeça a mil e uma conversa que depois de desligarmos os microfones ela continua certamente. Muito obrigada por ter vindo. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.